Boa noite, amada igreja e queridos amigos. É com muita alegria que começamos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A IPI Metropolitana se sente honrada em ter a sua participação neste culto. Vamos fazer uma oração. Grandioso Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome, Pai, pois só Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe, Deus, o nosso culto, a nossa adoração, que o Teu Espírito Santo possa conduzir cada parte deste culto, falar aos nossos corações, Deus. Fica conosco no decorrer deste culto, é o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Façamos agora a leitura do Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Amém. Glórias a Deus por esta palavra. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu, sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra, nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênçãos sem fim. Mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás,
paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor, e no ouvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a mim. Vamos ao momento de confissão. A palavra de Deus nos diz, lá na carta de 1 João, capítulo 1, versos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Para obter o perdão dos nossos pecados, devemos confessar. Então, querido e amado irmão, irmã, nesta hora, façamos uma oração de confissão em silêncio e em seguida eu faço a oração de gratidão pelo perdão, a remissão dos nossos pecados. Amém? Senhor Deus, Pai eterno de amor, diante do Senhor estamos, Pai, aqui a tua igreja presente, Senhor, confessando, Senhor, as falhas, os pecados, aquilo que não te agrada, Pai querido de amor. Senhor, pela tua graça e misericórdia, nos dê, nos conceda, Senhor, o teu perdão, Pai. Nos ajuda a sermos santo como tu és, em nome de Jesus. Amém. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir. Se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me,
Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se os meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver para o teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. O nosso Deus é maravilhoso e digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E como dizem Romanos, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, neste momento, eu te chamo para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço
Sua presença me sustenta. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.
E agora, vamos ao momento da proclamação da palavra de Deus. Hoje temos a alegria, o prazer de ter a participação do presbítero Mariozan Belmiro Rosa, ministrando uma abençoada palavra vindo do coração de Deus para os nossos corações. Presbítero, Deus te abençoe. Oremos. Querido Deus, te louvo, te adoro, pois tu és Deus para sempre. Abençoe teu filho, que será o mensageiro nesse instante da tua santa palavra. Que o teu Espírito o ilumine, revelando a nós, Pai, uma palavra que necessitamos ouvir e que sejamos, Pai, edificados, abençoados, fortalecidos na fé. Sei com teu filho agora, Pai. Coloca as palavras, Pai, no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e queridos amigos. É com satisfação que estamos aqui nesta noite para compartilhar da palavra de Deus. É um privilégio, mas também uma grande responsabilidade trazer uma mensagem aos nossos corações. Vamos fazer a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do primeiro versículo ao versículo de número 8. Se você está com sua Bíblia, poderá então fazer o acompanhamento desta leitura, ou no seu aplicativo também é possível abrir e acompanhar. Assim diz a palavra do Senhor. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram a Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu e, eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Queridos irmãos, esta é uma passagem bíblica muito importante dentro do contexto do Novo Testamento. E também nós podemos dizer que vamos meditar sobre o tema Igreja, Espiritualidade e Ação. Espiritualidade quer dizer qualidade daquilo que é espiritual, o ato praticado por pessoa muito religiosa. E nós vemos aqui nesta cena pessoas muito próximas, muito amigas, subindo a um monte para orar. Jesus praticava sempre a oração. Ele saía de noite, levantava de madrugada e ia orar. Às vezes sozinho e às vezes chamava apóstolos para acompanhá-lo. Este local onde houve este ato foi num alto monte, segundo consta. Não, no texto não diz qual é este monte. Na tradição, segundo os estudiosos, seria o Monte Tabor. Mas também outros entendem que era o Monte Hermon. Tabor ficava na Galileia e o Monte Hermon já ficava próximo a Cesareia.
De qualquer sorte, o importante é o que nós conseguimos imaginar daquela cena maravilhosa de Jesus resplandecendo perante os discípulos. E diante então deste cenário, para a nossa meditação, vieram à minha mente 3 perguntas que nós vamos então discorrer sobre elas. A primeira pergunta: onde é o lugar para a prática da verdadeira adoração? E isto intrigou pessoas na época de Jesus. Jesus disse em certa ocasião para uma mulher que encontrou perto de um poço, conforme narra o Evangelho de João, e iniciaram um diálogo e chegaram ao momento em que se conversou sobre a verdadeira adoração. E aquela mulher, conversando com Cristo, disse que ouviu falar que os seus pais no passado oravam num monte que era chamado de Gerazim. Este monte ficava na região de Samaria, capital do reino de Israel, depois que houve a cisão e foi criado o reino de Israel, também chamado Reino do Norte, e o do Sul, Reino de Judá. Então era uma mulher samaritana com a qual Jesus travou o diálogo. E Jesus então disse àquela mulher que não era uma questão de lugar para ter a verdadeira adoração, porque ele disse, e está escrito em João 4, 24 e 25, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. De modo que, embora os discípulos de Cristo estivessem em um alto monte para orar, não foi, portanto, o monte que definiu a grande espiritualidade que eles presenciaram, mas sim a presença de Jesus. Quando Jesus está ao nosso lado, a luz resplandece. Jesus mesmo disse em certa ocasião: eu sou a luz do mundo. Meus queridos, então, nós precisamos ter esta visão de que a espiritualidade pode ser praticada em diversos lugares e principalmente no nosso coração. A história da espiritualidade, rapidamente nós podemos mostrar alguns momentos bem marcantes na história dos cristãos. Na igreja primitiva, tivemos a espiritualidade dos apóstolos e daqueles discípulos que conviveram de perto com Jesus. E eles então se reuniam de casa em casa, praticando a leitura e a meditação da palavra de Deus e também nas orações. Foi um período muito luminoso, de muito progresso para o crescimento da igreja, e assim essa espiritualidade até hoje é recomendada, em que as pessoas estavam sempre juntas, procurando orar, buscar a Deus e também ouvir da palavra do Senhor por meio dos apóstolos e passarem assim a conhecer mais a respeito de Cristo Jesus, a respeito do plano de Deus para salvar a humanidade. No decorrer da história, nós vemos também certos momentos em que não foi o melhor para a prática da espiritualidade.
Na Idade Média, a igreja se recolheu, foi para os mosteiros e ali os religiosos ficavam fechados, porque tinham uma visão de que a verdadeira espiritualidade era aquela realizada de forma intimista, separada do mundo. Aquela ideia de que o mundo é mau e que ele contamina, ele prejudica a verdadeira espiritualidade. Mas não foi nada bom para a igreja ficar distante do povo. Ora, o povo, para obter a graça, a salvação, precisava de ouvir da palavra de Deus. E o clero procurou ficar com a palavra de Deus somente para si. A Bíblia não era distribuída, não era dada para as pessoas lerem. E assim ficavam na ignorância a respeito da verdadeira espiritualidade, da forma correta de adorar ao nosso Deus e Pai Celestial. E depois veio então a Reforma Protestante, a reforma que procurou restaurar a verdadeira espiritualidade. E aí João Calvino, um dos que consolidou a igreja cristã, escrevendo as Institutas, dando todas as orientações de como atuar no culto, ele defendeu e trouxe com seus colegas aquele pensamento que é o melhor, de que nós podemos cultuar a Deus em todo o tempo. A vida não pode ser dividida, a vida do cristão não pode ser partida de que no momento ela é espiritual, mas no outro já é algo que ele está praticando, que é secular, que é do mundo. Onde o cristão vai, ele deve levar a luz, porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo. E então, meus queridos, isto é importante para que nós possamos servir ao nosso Deus. A nossa igreja está sem sede física atualmente, mas os nossos cultos têm sido uma bênção, porque Deus está em toda parte. E, meus queridos irmãos, nós podemos dizer que não podemos de forma nenhuma esquecer que Deus precisa ser adorado. Deus precisa ser adorado e todas as pessoas, até aquelas que se dizem não acreditar em divindade, um dia vão ter que dobrar os seus joelhos e reconhecer que Cristo Jesus é Senhor e que se deve adorar somente a Deus, ao Deus verdadeiro. Por isso nós queremos dizer que nessa nossa reflexão nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Mas há uma segunda pergunta que nos traz ao rememorarmos aquela cena maravilhosa da transfiguração. E o que podemos aprender a partir da análise da espiritualidade vivenciada por Jesus. Ali naquele momento, Jesus estava em contato com o Pai. E ele transfigurou, ele mudou o seu semblante, porque ele era o próprio Deus. E Deus é luz. E Deus já estava preparando também a glorificação do Deus homem, do Deus conosco, que sofreria o seu martírio na cruz e depois voltaria para a glória dos céus. Então, nós precisamos reconhecer que todo o caminho preparado para chegar a este ponto culminante da espiritualidade de Cristo Jesus começou quando ele decidiu subir ao monte para orar. Se nós queremos cultivar a verdadeira espiritualidade, se nós quisermos estarmos agradando mais ao nosso Deus no nosso dia cultico, nós precisamos nos dedicar à oração. A oração nos coloca bem perto de Deus.
é um modo de nós apresentarmos a Ele o nosso reconhecimento dos seus atributos, que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é santidade, e então na oração nós louvamos aquilo que Deus é. E também nós podemos desenvolver na oração os nossos pedidos, as nossas súplicas, porque o nosso Deus é um Deus vivo, Ele é um Deus que está a todo tempo pronto para ouvir o pedido dos seus filhos. E assim nós precisamos praticar a oração que parte do nosso coração. E se tivermos certa dificuldade, quem está iniciando na fé, nós recomendamos que comece, portanto, a orar, a buscar a Deus, fazendo a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que é o Pai Nosso. Já começa a chamar a Deus de Pai. Paulo chama Deus de Abba Pai. Abba Pai quer dizer paizinho, ou significa aquela intimidade de quem está procurando sempre servir a Deus. E então, em primeiro lugar, a oração. Em segundo lugar, que para nós estarmos realmente próximos de Deus, tendo uma verdadeira espiritualidade, é darmos atenção para ouvirmos Deus falar conosco. Mas como Deus fala conosco? Há pessoas que dizem que Deus fala de forma presencial, de forma audível. Pode ser que aconteça, mas isto não é a regra. A regra é realmente através da leitura da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada contém a palavra de Deus. Então, quando nós a lemos, quando nós a estudamos, nós estamos ouvindo Deus falar conosco, ao nosso coração. E ali nós ouviremos e receberemos as instruções de como devemos agir para agradar ao nosso Deus, para glorificá-lo no dia a dia. E foi tão bom que os discípulos estivessem ali no Monte da Transfiguração, que eles tiveram o privilégio de ouvir uma voz celestial, uma nuvem luminosa aproximou daquele local e uma voz bradou de forma bem audível: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Nós estamos tirando tempo para ouvir a voz de Deus por meio da leitura da palavra do Senhor. Então a igreja precisa deste momento de intimidade, mas depois que se aproxima de Deus, que recebe de Deus a sua orientação através da sua palavra, aí então nós precisamos partir para o outro tópico dessa nossa meditação, que é a ação. Não basta apenas orar, ficar na presença de Deus. Alguém já disse que orar e não agir é zombar de Deus. Então é preciso agir. E o que nós podemos fazer para agradarmos a Deus como igreja que age? Nós temos a oportunidade de servir. A igreja precisa servir no contexto onde ela foi colocada. Na história, nós temos situações de pessoas que serviram muito a Deus e que serviram ao próximo. Nós precisamos, nesta época de pandemia, abrir o nosso coração para anunciar a palavra de Deus, mas também para socorrer o necessitado. Há pessoas passando fome, segundo os noticiários que estamos ouvindo, e nós temos que fazer o bem para essas pessoas quando estiver ao nosso alcance. E não devemos parar somente na dádiva do pão, que é o socorro inicial. Mas aí vamos entrar com a coisa mais preciosa para apresentar àqueles que estão em condições e querendo ouvir da palavra de Deus, que é a evangelização. A evangelização. Os dois devem andar juntos. Um grande congresso que houve em Lausanne, na Suíça, e dali saiu o Pacto de Lausanne, defendia que
não se podia fazer uma coisa sem a outra. A igreja ficaria manca se quisesse só pregar o evangelho e não fazer o bem ao próximo, porque Jesus resumiu toda a lei, dizendo que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Como temos agido, portanto, a igreja somos nós. Como nós temos agido? Temos prestado socorros ao necessitado, temos anunciado o evangelho, que é uma missão de todo cristão. A palavra de Deus consigna que se o ímpio for para a eternidade sem nós falarmos de Cristo, isto vai ser cobrado dos filhos de Deus. Portanto, não vamos perder a oportunidade para falarmos do evangelho de Jesus e levarmos a ajuda àqueles que estão carentes de alimento, de medicação, de uma palavra amiga, tudo o que pudermos fazer para a promoção do bem-estar do homem, que também tem dentro de si uma fagulha de Deus, ainda que ele não aceitou Cristo como Salvador. Vamos estar orando, anunciando, para que um dia renda-se diante de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que nós passemos a praticar a verdadeira espiritualidade e agirmos como Deus quer que hajamos, fazendo o bem ao próximo e anunciando o evangelho de Cristo Jesus, o evangelho da salvação. E Cristo virá. Em breve ele estará trazendo os anjos para recolher os seus e para julgar aqueles que não quiserem aceitar o seu sacrifício na cruz. Hoje é o dia especial. Se você, meu amigo, está ouvindo esta mensagem e ainda não abriu o seu coração para aceitar a Cristo, esta é a oportunidade. Nós não sabemos o nosso amanhã. Jesus, alguns dizem, não sabe quando ele virá, mas uma coisa é certa, se ele demorar a vir, nós iremos. Nós estamos aqui neste mundo de passagem e então preparemos-nos para encontrarmos com o nosso Deus. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Amém e amém. Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa. Agradecemos ao presbítero Maruzan, que nesta noite foi instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. Passaremos agora ao momento do ofertório. Os nossos dados bancários estão sendo exibidos, a chave Pix da igreja é o CNPJ. Você pode anotar e realizar a sua transferência por meio de aplicativo ou até mesmo o depósito em uma das agências. Gostaria de deixar com os irmãos a palavra em 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Que o Senhor nesta noite possa despertar alegria no seu coração em contribuir para a sua obra. Desde já agradecemos aos irmãos que têm sido fiéis, pois a igreja continua tendo suas despesas e contamos com a colaboração de cada um que está participando neste culto. Passaremos agora aos nossos avisos. Nossas atividades são realizadas todos os domingos neste canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e também ative o sininho para que você possa receber a notificação da nossa programação, que é Escola Bíblica Dominical às 10h15. Às 19h15, temos o culto de louvor e adoração. Às terças-feiras, às 20h, temos o culto de estudo bíblico e oração por meio da plataforma Zoom, uma oportunidade dos irmãos poderem se ver e se falar ao vivo. Se você deseja participar, peça o link para um dos líderes por meio do WhatsApp. Desejo a todos uma boa noite e uma semana abençoada. Queridos irmãos, estamos partindo para o encerramento do nosso culto, mas queremos orar a Deus em favor da igreja e em favor de todos que estão acompanhando a este culto. Oremos. Onipotente Deus, Pai de infinita misericórdia, nós neste instante nos rendemos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor é soberano,
que o Senhor é onipotente. E nós então, agora, ó Pai, nos aproximamos de Ti para Te suplicar que o Senhor volva o Teu olhar para o Brasil. Este país rico, este país imenso, está passando por uma crise sanitária sem precedentes. E então, ó Deus, nós queremos Te pedir em favor daquelas pessoas que estão contaminadas com o coronavírus. Muitas estão em leitos de hospital. Visita cada um, ó Deus. Ó Pai de amor, dê esperança de melhores dias e levanta da cama estas pessoas que estão invocando o Teu nome, que estão procurando, ó Deus, uma maneira de agora reconhecer que o Senhor é Deus. E ainda que seja somente de boca, um dia, certamente, o Senhor vai trabalhar no coração desta pessoa para entregar totalmente a vida a Ti. Nós Te pedimos, ó Deus, em favor das famílias enlutadas. Ó Pai, vidas têm sido ceifadas e há agora, neste instante, pessoas que estão tristes. Que o Teu Santo Espírito vá, ó Pai, neste instante, naquele lar, naquela casa, e onde estiver uma pessoa triste, chorando porque um parente partiu para a eternidade. Consola com Teu Santo Espírito, toca neste instante, dê paz, dê tranquilidade. Nós queremos Te pedir também por doentes de outros males, ó Deus. Ó Pai querido, são tantas doenças, mas o Senhor tem controle sobre tudo. E assim nós clamamos, ó Deus, que realize um milagre para que estas pessoas também um dia queiram ser curadas da alma, do Espírito, ó Deus. Nós Te pedimos pelos que estão desempregados, que estão precisando de socorro para se alimentar, que haja uma movimentação das igrejas, das entidades assistenciais e do governo também, para lançar planos de socorros. Abençoe. Mas o principal para estas pessoas é que o Senhor abra portas de emprego, para que, tendo um trabalho, possam com dignidade obter o necessário para o sustento. Ah, Senhor Deus, nesses dias em que muitas pessoas estão em casa, tem ocorrido desentendimentos nos lares. Pai, repreende qualquer espírito de violência, que haja paz nos lares. Se alguém está neste instante, ó Pai, se sentindo pressionado pelas circunstâncias e estiver com pensamentos negativos, quem sabe até de atentar contra a sua integridade física, que possa neste instante sentir uma paz e assim voltar ao normal. O Senhor é poderoso. Realiza, Senhor Deus, a Tua obra nos lares que estão nos acompanhando agora e outros que irão ouvir esta mensagem e esta oração. Nós Te pedimos, ó Pai, que abençoe a Tua igreja, que, Senhor Deus, nós possamos, em breve, quando o Senhor aprover, termos a sede física e assim nos reunimos presencialmente. Mas o Senhor está conosco em toda parte. Por isso é que nós agora, Senhor Deus, nos despedimos na certeza de que o Senhor continuará conosco, de que o culto vai continuar. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, pela grande misericórdia. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador bendito. Amém e amém. Recebamos a bênção, meus queridos irmãos. Que o grande, insondável e inigualável amor de Deus o Pai, a graça maravilhosa, salvadora de Cristo Jesus, o ensino, o poder e o consolo do Espírito Santo sejam conosco, Igreja do Senhor, no Distrito Federal, em todo o Brasil e em toda a face da terra. Em nome de Jesus, amém e amém.